E durante o almoço a gente fala sobre a morte. E aí aquilo tudo que a gente tem vontade de conversar, de falar. O que é o almoço com a morte? Então, almoço com a morte é nada mais do que você se organizar, você reunir um grupo de pessoas e preparando mesmo, né? As comidas que às vezes até aquele ente querido que já foi embora gostava, e a gente prepara aquele prato e juntos nós vamos conversar sobre a morte. Nós vamos falar sobre a morte. Né? Lá em casa eu faço esse almoço com a morte. Desde quando eu comecei a fazer o curso, eu queria falar sobre a morte, mas eu não tinha ninguém para falar, porque todo mundo tem medo. Aí eu falei com a minha mãe assim, mãe, e meu irmão, né? Chamei minha mãe e meu irmão, falei, toda quinta-feira nós vamos almoçar juntos e nós vamos conversar sobre a morte. Eu preciso te falar o que está acontecendo no meu curso. Toda quinta-feira, porque era o horário que dava para o meu irmão para a gente combinar os horários. Então, toda quinta-feira a gente reúne na casa da minha mãe e durante o almoço a gente fala sobre a morte. E aí aquilo tudo que a gente tem vontade de conversar, de falar, né? Eu pergunto para minha mãe assim, mãe, o que a senhora quer que eu faça? Se acontecer isso com a senhora, o que a senhora quer que eu faça? E olha, não estou romantizando não, gente, porque não é fácil. Eu enfrentei tudo isso com a minha avó e foi muito sofrido. Na época eu não era doula. Hoje eu descobri que eu fui doula das minhas duas avós. Eu estive presente na morte delas. Todas duas. Né? E aí eu converso com ela e aí fica minhas filhas, a minha mãe, meu irmão, e a gente fica falando sobre a morte. Até as minhas filhas também já falam, mamãe, se eu morrer, quando eu morrer eu quero isso. Eu quero que faça isso comigo. Então, né? Na sua casa se fala sobre a morte abertamente hoje. A minha mãe, o meu irmão e as minhas filhas, sim. E seu marido? Meu marido tem um pouco de dificuldade. Ele tem um pouco de dificuldade de conversar sobre isso. Aos poucos a gente vai se falando, então, mas eu respeito, entendeu? Como que foi a recepção, principalmente do seu marido e de suas filhas, quando agora você é dono da morte? É assim, eles ficaram um pouco assim, mamãe, o que é isso, né? Mas eu vivi isso com as minhas avós, né? Então, às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, como é que pode, né? Que loucura que tá a minha vida, como que foi isso? É muito bom a gente poder estar junto de alguém que está morrendo, que você ama, você poder estar ali perto. É muito bom. Eu falo que foi uma graça, uma bênção divina que eu recebi. Eu estive junto com as minhas duas avós. A minha avó paterna faleceu em 2015. No dia que ela foi para o hospital, eu liguei para ela de manhã, ela estava saindo com a ambulância, ela pediu para esperar. E falou, minha filha, eu tô indo. Ela sabia que era eu, porque eu ligava para ela direto, né? E eu fui pro hospital, ela me pediu um banho. Eu nunca tinha visto a minha avó nua, a minha avó paterna. Ela me pediu um banho. Ela falou assim, eu preciso de um banho. Então eu dei um banho nela. Aquilo foi um momento de dignidade para ela, porque ela ficou o dia todo no hospital sem um banho. Então naquele momento, eu trouxe dignidade e um pouco de alívio para ela. E aí eu dei um banho nela, nós conversamos, mas à noite ela estava sentindo, né, dor, entra médico, sai médico. Chegou um momento que eu falei com ela assim, vamos rezar, ela era muito católica, né? Então eu sentei com ela, nós fizemos uma oração, ela agradeceu, né? Ela me agradeceu por ser neta dela, eu agradeci a ela por ser minha avó. A gente teve a nossa conversa ali íntima, pessoal. E num determinado momento ela simplesmente virou e falou assim, paizinho, eu já estou pronta. Naquele momento eu me virei e falei, Senhor, eu te entrego. Aquilo foi as nossas últimas palavras. E ela faleceu pouco tempo depois. Então, hoje, como um olhar de doula, eu não pude tirar o sofrimento físico da minha avó. Mas eu ajudei minha avó com um momento espiritual ali, né? E isso trouxe dignidade para ela, né? A minha avó materna já foi o contrário, ela teve o diagnóstico de câncer,
Algumas pessoas da família quiseram né, que ela fizesse algumas sessões de quimioterapia, outras não quiseram, mas a maioria ganhou, né? Então ela fez. E depois o médico falou assim: olha, não tem como fazer mais. Ela não dá conta. E ela queria ir para casa. Então a gente levou ela para casa. E a gente procurou fazer tudo aquilo que ela gostava. E a minha avó ficava sentada no sofazinho na sala, onde ela via toda a movimentação. E isso, a doula da morte ajuda também a família a perceber aquilo que é importante para aquela pessoa que está enferma. O que é importante? O que é sagrado para aquela pessoa? Porque a família começa a querer resolver tudo, né? E esquece que aquela pessoa ela não é a doença. Ela é uma pessoa que está doente. E antes da doença, ela tem sentimentos, ela tem emoções, ela tem as coisas que é sagrado para ela, que precisa ser vista, que precisa ser compreendida, respeitada. E aí, a doula, ela ajuda essas pessoas a entender isso, que a gente não fica tratando doença, a gente fica cuidando da pessoa. Deixa a doença, né, as questões ligadas ao biológico para os médicos resolverem. E a doula vai cuidar do emocional, vai ajudar a cuidar do espiritual, do que é sagrado, do que é importante. Para aquela família também entender que ele não é aquele conjunto de doença. Ele é um ser humano.